Boa noite, galera! Para quem tá ao vivo, bem-vindos a mais um Rubicast. E hoje o assunto é interessante, diferente, nunca trouxe algo assim aqui. E antes de apresentar meu convidado, eu quero apresentar minha co-host, que hoje está aqui, além de minha amiga, jornalista, assessora parlamentar, Amanda Siste. Boa noite, Flávia. Boa noite, pessoal. Eu vou esperar a Flávia apresentar, né, o nosso convidado aqui hoje, para falar um pouquinho dele, da minha relação com ele. Mas desde já eu queria agradecer o convite. Eu que agradecer agradeço. a todo mundo que está assistindo. Hoje é um assunto que eu gosto muito, trabalho com isso já faz um tempo, e eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Também tenho certeza. E antes de eu apresentar meu convidado, quero agradecer aos meus patrocinadores que estão sempre comigo, Felipe Machado, a Sama Dias, ao Vila Gourmet. Sábado tem Banda Valkyrie, hein? E sexta tem especial Dia das Mulheres lá também. Então vamos lá, mulherada. Sexta-feira e sábado Banda Valkyrie. Bomba! E agradecer a todos os meus outros parceiros. Muito obrigada. Tá certinho o áudio aí? E agora eu vou apresentar. Vamos lá. Ele é formado em jornalismo e pós-graduado em segmentação editorial na PUC Campinas. Também tem MBA em marketing pela FGV e é Professional Coaching Certification pela Sociedade Latino-Americana SLAC. Em 23 anos de carreira, liderou a comunicação de administrações públicas de diferentes cidades do estado de São Paulo. No campo eleitoral, foi o responsável pela coordenação de diversas campanhas vitoriosas de prefeitos e deputados. Ele é autor dos livros Xadrez Eleitoral, Comunicar com Estratégia faz diferença e agora seu recente lançamento, X da Eleição. Bem-vindo, Edinho Baffi! Boa noite, Flávia. Boa noite, Amanda. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos que irão acompanhar esse bate-papo para a gente falar de comunicação, política, especialmente num ano diferente, né? É verdade. 2024 tem eleições municipais, então quero agradecer muito o convite. Já gostei demais da energia aqui. Ai, que bom. Fui muito bem recebido por todos, então estou à disposição para a gente bater um papo, conversar e falar bastante aí sobre um assunto tão importante e tudo aquilo que vocês também quiserem perguntar. Vamos perguntar, né, Amanda? Vamos perguntar, só queria fazer um adendo aí, gente. O Edinho foi, inclusive, o responsável por eu estar no meio político hoje. Eu falo que o Edinho me tirou da zona de conforto. Foi ele que me tirou de um emprego na época, eu estava no meu segundo ano de faculdade, para falar, não, Amanda, vamos para as campanhas eleitorais, se der certo você vai para a prefeitura. E eu fui, eu topei, deu tudo certo e hoje fazem 8 anos aí de amizade, 8 anos que eu tô nesse meio e eu só tenho que agradecer, muita gratidão mesmo, Edinho, obrigada. É muito legal, obrigado, Amanda. Assim, tenho um carinho enorme por você. Primeiro, um respeito profissional. Você é, além de muito capacitada, Flávia, a Amanda, eu tive a oportunidade de conhecer, como ela bem colocou. Eu lembro do encontro, foi numa confeitaria, nós conversamos bastante. Ela, em dúvida, naturalmente, jovem, ainda sem ter a certeza de qual que era a melhor decisão naquele momento. Naturalmente. Mas eu né? falei, você gosta do jornalismo? Ela falou, não, isso eu não tenho dúvida. Então, agarre essa oportunidade que eu tenho certeza que você, pela competência que tem, qualidade que tem, e especialmente pela garra, porque a Amanda é muito guerreira, ela é batalhadora. Então, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E é isso, 8 anos depois, muito bem sucedida, já com muitas experiências acumuladas. Então, Amanda, é uma satisfação hoje ser entrevistado por você aqui também, juntamente com a Flávia. Obrigada, Edinho. A honra toda minha. Inclusive, nós vamos falar sobre isso depois, mas eu não pude estar presente no lançamento do seu livro. Eu anotei no caderninho, há viu? 2 semanas atrás. Eu recebi algumas justificativas, né? Eu tive podcast. Infelizmente, eu testei positivo para Covid no mesmo dia. Mas a gente ia juntas. Exatamente. Então. Mas eu estava presente lá. Não, mas E o livro tá aqui, o meu livro. Ganhei o meu. Hoje a gente compensa essas ausências. A gente compensa, Edinho. Claro, com certeza. E na hora que eu convidei a Amanda, porque a Amanda, eu quero que ela venha participar comigo como co-host, já faz uns dias que eu falei pra você, né? Um tempinho. Já faz um tempinho. E daí eu falei assim, não, vou esperar casar um assunto, né? E eu não sabia que tinha sido você que tinha indicado pra ela essa área. Então, Amanda, a gente era o início de uma campanha eleitoral para prefeito, como esse ano, né? Uma eleição municipal.
e aí e ela já estava fazendo faculdade, então nós conversamos, e quando você vai preparar uma equipe para trabalhar em favor de uma candidatura, como de prefeito ou ao Poder Legislativo, no caso a Câmara de Vereadores, mas naquele caso era para prefeito, você tem que ter, além de profissionais competentes, profissionais que tenham fome de trabalho, sede de trabalho, vontade de produzir, né? Eu sempre digo que a competência é muito importante, a qualificação técnica, mas ela tem que vir acompanhada, ela tem que estar acompanhada de muita vontade, porque só o talento não resolve. Então, em uma campanha muito dinâmica, uma campanha eleitoral, ela exige, você sabe que horas que começa o dia, mas não sabe que horas que o dia termina. É cansativo, Muito, muito. É um período curto, mas bastante intenso. Então você tem que ter uma equipe, especialmente falando da área de comunicação, que é a principal área dentro de uma candidatura, seja para prefeito, governador do estado, presidente da república, vereador, deputado. É a comunicação que vai levar a mensagem do candidato para o eleitor, com um objetivo muito claro, conquistar o voto. Então, todo o trabalho feito tem esse objetivo, conquistar o voto. E você precisa ter profissionais comprometidos, né? E então, naquele momento, eu tentei de uma maneira muito rápida falar isso para Amanda. Felizmente, ela aceitou e deu certo. E deu certo. E depois eu falei, olha... Aí ela falou, mas e se perder? Eu falei, olha, o risco existe, mas a possibilidade maior é ganhar. Exato. Né? Vocês estavam na mesma equipe, então? Sim. Liderava uma equipe de comunicação. E ganhou, né? Ganhou, mas eu também falei para ela, claro que existe, se perder, todos perdem. Né? Ninguém ganha ou perde, ninguém ganha sozinho uma eleição, ninguém perde sozinho uma eleição. Né? Você tem a figura do candidato a prefeito como exemplo, mas a vitória é coletiva e a derrota também é coletiva. E foi isso. Eu lembro que 2 anos antes eu criei um grupo no Facebook para debater política, o Política em Olambra na época. O grupo começou a ir muito bem, começou a bombar, então eu comecei a me interessar, comecei a receber muita mensagem negativa também. Com 16 anos eu já tinha haters, né? E então aí eu acabei conhecendo o Edinho, conhecendo o Ariel na época, o pessoal da comunicação da época, né? E já fui me interessando quando o Edinho veio falar comigo. Eu relutei no começo, mas depois eu aceitei. Na época, se não me falha a memória, você também trabalhava no jornal, fazia uns freelas, né? Fazia uns freelas no jornal e era recepcionista em uma empresa. Como repórter, como fotógrafo. Como repórter, mas tinha um emprego fixo numa empresa, né? Então era isso que era o salário fixo. Então ela teve ali que tomar uma decisão. E durante a vida, nós temos que tomar a decisão, tentar sempre fazer as escolhas certas. Nós não temos nunca mas a gente erra, a garantia de nada, mas coloca na balança e avalia se vale a pena arriscar. No caso, deu super certo. A Amanda hoje super bem sucedida. E é um prazer Obrigada, Edinho. ter você aqui comigo. E aí, e quando foi a tua decisão? Aonde que começou? Foi lá atrás. Na verdade, eu nasci em São José do Rio Preto, né? Então eu cresci, meu pai jornalista, fotógrafo, construiu uma carreira muito bem sucedida em Rio Preto, como repórter fotográfico de vários veículos de comunicação. Então também tem meu mesmo nome, meu pai é Edson Vicente, eu sou Edson Vandré, então por isso que eu virei Edinho, né? Então, mas seu pai também era conhecido como Edinho ou não? Não, como Edson. Edson Baff, em Rio Preto. Então eu virei o Edinho Baff e depois que... Então eu assino os artigos. Quando eu comecei... Eu até brinco, né? Se me chamar na rua de Edson, eu nem respondo, porque... Então... Logo, desde cedo, os amigos do meu pai frequentavam muito em casa. Meus pais sempre gostaram de muita festa, muito churrasco, muito reunir os amigos, familiares. E eu cresci vendo os amigos do meu pai, jornalistas, no mesmo ambiente, contando histórias. Então isso me fascinou logo... Isso do ambiente político. Do ambiente político, especialmente, né? Então eu gostava muito de ouvir as histórias das coberturas jornalísticas, das brigas de repórter com prefeito, com vereador, que era muito comum, continua sendo, naturalmente. Então, tudo isso me fascinou logo cedo. Eu não tive muita dúvida, então eu escolhi fazer faculdade de jornalismo. Em 97, eu venho para Campinas, prestei o vestibular da PUC. Sozinho? Sim, sozinho. E aí, morei em República.
Então, com 17 anos, e quando, no meu primeiro livro, Comunicar com Estratégia Faz a Diferença, que eu lancei em 2014, eu conto essa história, né? Esse livro ele é dedicado ao meu pai, que faleceu em 2011, e então eu lanço ele em 2014, e foi um momento muito especial, tanto que nas primeiras páginas tem uma foto do meu pai em Brasília fazendo uma cobertura. E aí, então esse livro é dedicado a ele. E eu até brinco, né, que diz o ditado que um homem, para se sentir cumprir a sua missão na vida, ele tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Existe. E eu, ainda criança, eu tinha uma foto do meu pai, com meu pai plantando uma árvore no Palestra, Esporte Clube em Rio Preto. Tanto que neste livro, ao mesmo tempo que eu compartilhei as minhas experiências de 15 anos na assessoria de imprensa na área pública, o foco desse livro não foi marketing político, sim a comunicação na área pública. Ele também tem uma forte influência emocional ali da família, mostrando a minha trajetória. E aí no final do livro eu falo que eu plantei a árvore, naquele momento estava lançando meu primeiro livro, e que certamente, se Deus permitisse, nas próximas páginas da vida, eu teria um filho, né? Um filho, uma filha. E deu tudo certo, né? Porque no segundo livro, Xadrez Eleitoral, foi dedicado à minha filha Beatriz. Que legal. Que nasceu em 2017, e eu lancei o livro em 2021. Então, 7 anos depois, eu lancei o segundo livro, e aí, como diz o ditado, um pouco que cumpri a missão. Cumpriu a missão em terra. Exato. Mas tem muita coisa ainda pra gente Tem muita coisa, falar. né, Edinho? Pelo amor de Deus. Eu vim para Campinas para fazer a PUC em 97. Jornalismo com forte... Mas desde criança você já pensava assim, quero ser que nem meu pai, quero ser jornalista. Era o teu sonho. Meu pai, ele sempre alertava, ele era um apaixonado pelo jornal, pelas redações numa época, então ele faleceu jovem ainda, né, com 59 anos, mas ele falava que o jornal não era um lugar de realização financeira, né? Mas que, então, paralelo ao trabalho dele como repórter fotográfico, nos jornais, revistas, que ele fazia, que dava muito prazer a ele, que era meio que a missão que ele sentia que tinha, ele construiu um estúdio fotográfico, e aí ele fez muita foto de moda, fotografou Luísa Brunet, Isadora Ribeiro, grandes modelos da época. Nossa. E ele, assim, viveu a fotografia das mais diferentes formas, a fotografia publicitária, mas ele nunca deixou a paixão pelo jornalismo de lado. E isso influenciou diretamente. E também nesse primeiro livro, uma promessa aqui. Você tem, Amanda? Eu tenho. Você tem, eu né? tenho todos. Tem, né? Então, tá vendo? Flávio, eu vou te mandar eu vou te dar de presente que honra. esse primeiro livro. Muito obrigada. Tá? Vale a pena. Que é o Comunicar com Estratégia Faz a Diferença. Eu coloco, inclusive, porque assim, uma foto minha, já adolescente, já na faculdade, com os amigos do meu pai, jornalistas, num churrasco em Rio Preto, na minha casa. Todo mundo junto? Todo mundo junto. Que bacana. E eu faço a menção. Então, eu digo isso agora, e eu fico feliz com a pergunta, porque isso mostra a influência que eu tive desde muito jovem, ainda criança, depois na adolescência, não só do meu pai, como dos amigos dele, né, com os amigos dele, e eu trouxe essas lembranças, essa memória afetiva para a minha primeira publicação. E essa foto tá lá no livro. Vários desses profissionais, junto com meu pai, e eu lá ao lado deles. Então, aí eu saio de Rio Preto e venho para fazer a faculdade da PUC. E é legal que desde pequeno você acompanhou o jornalismo totalmente diferente de como ele é agora, né? Então, desde criança, mesmo que não ali na prática, exercendo, você acompanhou seu pai, né, Jim? Exato. E assim, muda muita coisa na forma, mas a essência do jornalismo, ela é preservada, né? Porque o jornalista, você muda o processo de produção. Então, antigamente, hoje, a imagem... Então, há uma revolução tecnológica que influencia diretamente a comunicação, a forma de fazer jornalismo.
Mas o jornalismo não é a forma de fazer a produção, e sim a forma de pensar. Então, pensar é diferente. Fala mais sobre isso. Então é uma coisa... E aí, só para completar essa questão de Rio Preto da influência, família, jornalismo, eu sou o filho do meio, a irmã Andressa é a mais velha, é dentista, tem 2 anos a mais que eu, mas tem um caçula que veio depois de 6 anos, que também seguiu o jornalismo. Ah, é? E é um baita de um repórter fotográfico, já está há mais de 15 anos no principal jornal, um dos principais jornais do interior de São Paulo, que é o Diário da Região, em Rio Preto. Mesmo com toda essa dificuldade que o jornalismo impresso enfrenta, é um veículo que ainda está em pé, forte. E ele, além do jornal, faz muitos projetos culturais, ele é muito... ativo. O Guilherme, né? Minha irmã Andressa, falei do meu pai que é essa, e minha mãe, também, que é a minha principal incentivadora. A sua mãe não era da área? Não, minha mãe é professora. Ah, tá. Minha mãe é professora, né? Então, Bianca, minha esposa, também está em casa assistindo, pelo menos ela falou, junto com a Beatriz, a audiência garantida. Mas, então esse começo... ele realmente foi algo natural, mas que eu não conseguia visualizar uma outra alternativa. Então o jornalismo, eu adorava pegar o jornal chegava em casa de manhã, eu tava relembrando essa história dias atrás, não me recordo com quem, mas o jornal impresso, ele chegava e era um jornal robusto, uma edição impressa, então nós estamos falando isso ali anos 90, tá? Então, ele era meio que, quando ele chegava, a gente respeitava, meu pai pegava primeiro, aí ele pegava, ia ler, e aí já a gente buscava, pegava o caderno de esporte, depois que ele liberava o caderno de política. Cada um pegava a sua parte. E é uma tradição familiar forte ali, assim, minha mãe e meu pai e os filhos, né? Então, logo cedo, gostava, era uma coisa que sempre deu muito prazer. Então, isso que a gente tem hoje com as redes sociais, que a gente fica conectado praticamente o dia todo, né? No Instagram... no Facebook, no YouTube, Twitter, ou X, né? Mas isso era muito forte com jornal impresso, com revistas. Então a gente consumia muita notícia, muita informação, a gente discutia as questões locais. Então isso realmente ajudou a formar a minha trajetória profissional, influenciar diretamente. E aí tinha a faculdade de jornalismo em Rio Preto. Tinha, se eu não me engano, eram 2 faculdades. Mas a PUC já era uma referência. E meus pais falaram, então vai para Campinas. Já que você quer, vai para Campinas. Então eu reconheço muito, sou muito grato às oportunidades que eu tive, que foram dadas pelo meu pai e pela minha mãe, que sempre se esforçaram muito para dar aos seus filhos a melhor educação, de acordo com a possibilidade que eles tinham. Então, assim, realmente eu sempre falo que eu sou um privilegiado do ponto de vista que eu tive boas oportunidades na minha formação educacional. Né? Teu irmão fez lá? Meu irmão fez lá. Meu irmão fez lá. E tá lá até hoje. Só você saiu? A minha irmã fez odonto em Barretos, que era próximo de Rio Preto, 100 quilômetros. Mas aí conheceu o marido dela lá, né? Na época era namorado. E ela veio morar em Campinas comigo. Eu já estava em Campinas, aí ela já estava formada, ela estava em Rio Preto. Ela, depois de 2 anos de formada, aquela dificuldade também de recém-formada. E Campinas é a maior cidade do interior de São Paulo, né? Então o irmão já estava aqui em Campinas, já tinha feito faculdade. Ela falou... Ela me chama de Dé. Dé? Edinho, porque aí ela falou... Ela me chama de Dé. E aí eu ia falar que ela falou Edinho, mas ela não falou. Ela falou, Dé, posso pra Campinas morar com você? E eu morava numa república com outro amigo. 2 amigos, né? E aí, 2 irmãos também de Rio Preto. A gente eu morei todo o período da faculdade com esses 2 amigos. E aí eu falei, claro. Aí ela veio pra Campinas, já formada, eu recém-formado. E aí nós moramos juntos. E foram anos maravilhosos, assim... pela cumplicidade, porque são apenas 2 anos de diferença, né? E eu sou suspeito de falar porque ela é uma excelente profissional, linda, a Andressa. E ela foi uma parceira muito importante na minha vida, né? Na formação, porque quando eu me formei com 21 anos,
E aí você vai enfrentar os desafios da vida profissional numa cidade distante. Então você tem que pagar aluguel, você tem que pagar as contas, você já tá fora de casa, já não é mais criança, adolescente, você já teve todas as oportunidades. Tem a responsa, né? E aí você tem que... Então nós dois juntos, nós éramos um, porque a gente tinha a mesma conta, caía o que a gente ganhava junto, e era assim mesmo, sabe? Sem nenhum exagero. A gente ganhava e somava. Ai, que e legal. pagava. E Edinho, e como é que foi o Edinho na faculdade? Nenhum momento pensou em desistir? Chegou lá, você já teve certeza que era aquilo que você queria mesmo? Como é que foi a sua adaptação em Campinas também? Foi adaptação, vamos lá, né? Eu era um apaixonado por Rio Preto, continuo, adoro Rio Preto, mas nunca mais voltei pra morar. Saí com 17. Isso que eu pergunto, 17, né? Saí com 17 anos e assim, eu fui muito privilegiado porque eu encontrei bons amigos que até hoje a gente se encontra a cada 2 meses, 1 mês, estavam no lançamento do livro, né? Claro que você tem alguns mais distantes, mas eu tenho um grupo mais próximo de amigos, né? Que eu conheci na PUC em 97 e nós estamos aqui agora em 2024, então lá se vão. Ai. Faz a conta aí, galera. 27. 17? Não. 97. 97. 2017. Então são 27 anos. A galera de humanas é complicado, né? Junta por isso todo mundo. Por isso que a gente tá na comunicação, gente. Exatamente. E aí, então, adoro Campinas. Morei em Campinas 13, 14 anos. E também agora eu mudei para Jaguariúna. Assim, depois eu mudei para Jaguariúna, mas porque é pertinho de Campinas. Então, tá que é ao lado. Ali, né? Na verdade foi isso, porque eu não queria ter saído de Campinas naquele momento, mas aí a gente tem que ter um entendimento, né? Eu saio de Campinas quando eu e a Bianca, quando a gente casa e a gente passa, né, a morar juntos, então... A Bianca daqui? Ela morou a vida inteira em Santo André. Aí tem a família dela em Santo Antônio de Posse. Nós nos conhecemos em Holanda. Conhece a família? Eu conheço? A Bianca é Bergo. Não sabia. E aí ela se formou, morou, que os pais foram trabalhar e viveram 40 anos em Santo André. E aí depois ela se forma lá em serviço social. E depois ela vem trabalhar, ela vem pra cá, ela trabalha em Olambra, e aí a gente se conhece em Olambra. E ela queria morar por aqui, eu queria ficar em Campinas. Mas aí não tinha relação nenhuma de trabalho com o Jaguariúna, zero. Não tinha? Não, nada. Eu não tinha, inclusive, naquele momento estava na Rota das Bandeiras, trabalhando em Atibaia. Então E aí... Já era no meio político? Ali eu já tinha trabalhado, então eu tô falando de 2010, eu já tinha trabalhado os 8 anos em Olambra, né? Aí eu vou pra Rota das Bandeiras, que é a concessionária, que administra a rodovia Dom Pedro, mas então assim, eu não queria ter saído de Campinas, né? Mas aí Jaguariúna do lado, aí eu falei, então tá, beleza, vamos pra Jaguariúna, que é do ladinho de Campinas. Então todo o período que eu trabalho em Olambra, conta da idade também. Mas a Olambra você foi saindo estagiando, ainda estava na faculdade? Na faculdade. Como é que surgiu essa oportunidade? Porque Olambra, né, você ia e voltava. Isso, eu ia e voltava. Então até, pra não fugir da resposta, né, você falou como foi a faculdade. A faculdade foi muito legal, assim, especialmente pelos amigos que eu fiz e pelos conhecimentos, pelos professores que eu tive, gosto muito, foi uma experiência, me abriu a cabeça em muitas coisas, me ajudou diretamente na compreensão muito maior do que era o jornalismo, daquela ideia que eu tinha, que também, mas um jovem ainda lá em Rio Preto. Então, eu tenho muito orgulho de ser um filho da PUC, depois eu fiz especialização lá. Então, na verdade, o que foi diferente, eu saio de Rio Preto com 17 anos e eu conto literalmente isso. Eu embarco em Rio Preto para Jaguariúna, eu embarco em Rio Preto em 1997 para Campinas para fazer a faculdade aos 17 anos e sonhando conquistar o mundo. Com aquela inquietude juvenil, sabe? Tipo assim, a contagem regressiva.
Globo, Folha de São Paulo, né? The New York Times, apresentar o Jornal Nacional, claro, todo mundo já sonhou em apresentar o Jornal Nacional. Exatamente, também sonhava apresentar o Jornal Nacional. Então, assim, só que eu também aprendi, aí quando eu tô no último ano da faculdade, eu era monitor de uma disciplina, e o professor me indicou, falou, tem uma vaga para fazer estágio no Jornal de Olambra. E eu, onde fica Olambra? Porque eu tava vivendo em Campinas, eu não conhecia. Naquele momento a gente só tava em Campinas, né? Não sabia o que era a região. Sim. E aí, eu falei, daqui 50 minutos de ônibus, 1 hora e tal, são 2 vezes por semana. E eu fui fazer a entrevista. E fui contratado. E em 2000, meu último ano da faculdade, eu fiz o estágio no Jornal da Cidade de Olambra. E foi uma experiência assim, eu brinco que Deus sempre foi muito generoso comigo, e eu falei isso no lançamento, porque lá no lançamento, agora, 15 dias, exatos 15 dias, quando eu pego o microfone para agradecer a presença das pessoas ali, eu falo, olha, se eu pudesse, eu olho aqui para essa plateia, para esse público, e se eu puder traçar uma linha cronológica, né, eu conto a minha vida... Com cada pessoa ali. Porque isso é o melhor. O livro é legal, é bacana, é mais um projeto profissional, mas eu sei que muitos ali, claro que também pelo livro, mas principalmente pela relação que construíram comigo ao longo dos anos. Uhum. E isso se deve única e exclusivamente a uma palavra, respeito. Eu sempre procurei respeitar muito as pessoas, entender as pessoas. Então naquele momento ali, eu tinha, além dos amigos da faculdade de 97, alguns amigos. Eu vou falar, porque depois eu vou falar, eu falei de vocês. Tava o Stefan, Campineiro, Daniel Bortoleto, o Eudes. Então, amigos da faculdade, né? Aí estavam também a Dona Leila e o seu Jaime, que foi a Dona Leila, minha primeira chefe, junto com a Patrícia. Lá em Olambra. O seu Jaime, o marido dela também, que é editora. Ela me mandou mensagem agora há pouco, eu acredito que ela tá assistindo. Então, assim, um beijo pra Dona Leila, ela sabe o quanto eu sou grato. Então, em 2000, 24 anos depois, Nossa. nós estamos falando de 2 pessoas, assim, que fizeram questão de ir a Campinas, saíram de Olambra, foram a Campinas, e levar um abraço. Então, pra mim, isso tem... E aí eu tinha ali também amigos que... O Aloysio Santana tava lá. Também. Que foi o primeiro do lado. Que trabalhava do lado dele, que também influenciou bastante no começo de carreira. Então, assim, N pessoas que eu fui conhecendo ao longo da minha trajetória profissional. E muitos se tornaram excelentes amigos. Então, isso é o mais legal do que propriamente o livro, que é um projeto bacana, mas você vê que as pessoas... Que elas estão ali por um carinho, né, com você, pelo respeito. Né? Então, e aí eu saio 2000 eu me formo, aí é aquela coisa. Agora, você tem que enfrentar o mundo, você tem que buscar o seu lugar, eu busquei naquele momento em 2001, início de 2001, janeiro de 2001, então, minha família em Rio Preto, eu já terminando a faculdade de Campinas, tinha acabado de terminar a faculdade de Campinas, formatura em dezembro, festa, janeiro, vida real, né? E aí... Você sempre foi tranquilo ou você era festeiro? Festeiro. Festeiro. Adorava uma micareta. Ah, é? O de abadá e tudo? Abadá e tudo. Oh. Sempre. Que é uma característica muito forte da minha família. A gente, como eu comentei, os amigos, meus pais gostavam de receber os amigos, né? Então, eu brinco, então a gente sempre... festa de aniversário, então se o aniversário caía durante a semana, na quarta-feira, então tinha um bolinho durante a semana e no final de semana tinha a festa. Então, isso é uma característica muito forte da minha mãe também, né? Que ela gosta de gente, que gosta de... Então meus irmãos, a gente adora. Né? Isso até hoje, né, Dinho? Camarote acompanha Brahma. nas redes sociais. A família vive fazendo churrasco, todo mundo canta. Faz karaokê? Faz. Nossa, a gente... aí sim. Realmente é uma coisa muito forte também, né? Então, época de ainda faculdade, recém-formado, então passei carnaval em Ouro Preto, Fama, na época que tinha uma cidade também. Fama? Em Minas, tem as cidades aí. Eu lembro que passei um carnaval em Ouro Preto, passei em Fama,
Paraty, no Rio. Então, Nossa. sempre gostei muito de carnaval, gosto, né? Muito de carnaval. Então, isso realmente também... Gosto de gente, né? É isso. E comunicação é isso. Eu sempre falei, comunicação é paixão. É difícil... Eu acho que tem muita dificuldade quem tá na área de comunicação e eu escrevo isso, já escrevi. Vou voltar no primeiro livro. Ele tem um capítulo lá, comunicação é paixão. O legal da comunicação é que isso foi o motivo pelo qual eu escolhi pelo jornalismo. Acredito que tenha um pouco de você também. Um dia nunca é igual ao outro, né? Nunca existe rotina, a pauta é sempre outra, as pessoas são sempre diferentes, a gente conhece bastante gente, assuntos diferentes, nosso conhecimento aumenta, as histórias das pessoas agregam muito na nossa própria história, né, Dinha? Muito, muito. E assim, nós melhoramos com essa interação. Né? A gente consegue entender melhor o outro. Muito, muito. Empatia, o né? mundo. O mundo. E aí, só que os caminhos que nós vamos descobrindo e que as oportunidades que vão acontecendo, nem sempre é como você idealizou. Aliás, geralmente não. Não é como a gente idealiza. E eu falo isso em palestras, em cursos, e eu vou repetir aqui. Pensa num jovem com 17 anos que saiu de Rio Preto para fazer a faculdade de jornalismo em Campinas, na PUC, e que depois de 23 anos de carreira não fez nada daquilo que ele idealizava com 17 anos, mas que é plenamente satisfeito com a carreira que construiu. Sou eu. Ai, que legal. Então, assim, isso quer dizer o quê? Eu acho que isso é o que Tem importa. momentos, e eu acho isso muito importante, que nós precisamos aceitar os caminhos que aparecem e descobrir novas paixões. Então, quando eu saio, quando eu recebo a proposta para o convite que o prefeito, que é o pai do atual prefeito de Olambra, que o Celso Capato, na verdade nós não nos conhecíamos, ele pediu uma indicação para o Jornal da Cidade de Olambra, ele estava iniciando o seu segundo mandato, e eu me recordo até hoje, o primeiro dia de trabalho na prefeitura de Olambra, 12 de março de 2001. Quem quiser ver no RH pode confirmar que é verdade. Vai fazer agora 20... Que responsabilidade, hein, Dinha? E numa época... E assim... 20 anos? 21? 2001 para 23 anos. 23 anos. Então, 12 de março de 2001, eu iniciei na prefeitura de Olambra, ocupando o cargo de assessor de imprensa. Nossa. E aí... E não tem como contar a minha história sem falar desse começo, sem falar... Então, o prefeito Celso Capato, então, iniciando seu segundo mandato, pediu uma indicação para o Jornal da Cidade, que ele gostaria de ter um assessor de imprensa, e se o jornal conhecia algum profissional que poderia, o jornal sabia já da minha preferência por política, sabia que eu estava procurando emprego, e eu estava cruzando Campinas, levei currículo para tudo quanto é lugar, mas no mês de janeiro, só que a concorrência sempre foi grande, né? Então eu não, naquele momento, aí quando o jornal fala, olha, tem um pedido aqui do prefeito, se a gente conhece algum profissional, e nós lembramos, e eu ainda estava no jornal. Te interessa? Aí mas não era nada porque eu não queria, assessoria de imprensa naquele momento, bem diferente de hoje, e aí para os profissionais de comunicação que vão fazer faculdade ou que estão na faculdade, a assessoria, existia um forte preconceito com o profissional, porque todo profissional de comunicação, jornalista, né, no caso jornalista, sonhava ir para redação do jornal, redação da TV, redação do rádio, da revista, e a assessoria de imprensa ainda era uma área dentro do campo da comunicação pouco explorada. Por quê? Porque as empresas, as organizações ainda não entendiam que tinha necessidade de ter um profissional de comunicação para melhorar a relação, a interlocução com os veículos. Sim. Então, isso hoje é tão comum, né? É difícil encontrar empresa, a administração pública, aliás, que não tenha um setor dedicado à comunicação institucional. É obrigatório ou não? Não é obrigatório, mas só que é uma questão de sobrevivência
política. No mundo aí Exato, porque se a administração pública, pegar o exemplo de uma prefeitura ou uma Câmara Municipal, né, Amanda? Que a Amanda conhece tão bem. O trabalho de comunicação ajuda a população a compreender o que é feito. Né? E por quê? Com essa relação com os veículos. Os veículos de comunicação divulgam as notícias que a assessoria de imprensa produz diariamente, seja de um parlamentar, seja do prefeito, da administração. Então, e naquele momento não era o que eu sonhava, não era o que eu tinha pensado. Eu falei, não, eu quero ir para a redação, e eu queria. Aí eu aceito o convite por uma questão, não, tem que pagar aluguel, tem que pagar as contas, né? E aí... andava a pé, andava de ônibus, então, tipo, é muito... Você ia e voltava de ônibus. De Campinas. Eu morei... Eu fui comprar meu primeiro carro em 2006, eu já tinha 6 anos de prefeitura de Olambra, né? Então... Porque, assim, é legal, compra o carro, mas aí tem pedágio, tem gasolina, tem... E foi meio... Mais ou menos isso. Demorou muito para eu comprar o primeiro carro e depois que comprei, a minha irmã falou, eu deixei com ela em Campinas, que ela trabalhava em Campinas como dentista, porque não fechava a conta, né, as despesas. Só que eu falei, eu vou para assumir o cargo de assessor de imprensa da prefeitura, mas é uma transição, é o começo, daqui a pouco eu... E continuei buscando oportunidade de redação. Vou para a área que eu quero. Quero ir para um jornal, quero ir para uma TV, quero... Mas isso durou exatos... Não foram 6 meses. Há 3 anos. 3 anos. Então, de 2001 a 2004. Eu cumpria as minhas responsabilidades como assessor de imprensa, dava ali o meu melhor. Fui assessor de imprensa sozinho. Então não tinha... Durante um período teve... A Fabiola trabalhou... Mas não tinha equipe? Alguns anos. Era só você? Porque as demandas também... Você não tinha redes sociais, você não tinha... Numa época onde a tecnologia era totalmente diferente, né? Exato. Você não tinha uma equipe. Já tinha prefeitura que não tinha assessor de imprensa. E equipe, então... Muito menos. Prefeitura que não tinha nem câmera, né, Dinho? Nem câmera. Eu usei, a primeira câmera fotográfica que eu usei foi do meu pai, que era uma câmera com filme. E aí eu fotografava... Porque aí eu escrevia... E eu acho que esse período foi fundamental. Porque aí eu trabalhei com um prefeito muito intenso, que era o... Você estava com ele o tempo todo? Celso Capato, que já tinha sido... Reeleito. Não era reeleição, ele já tinha cumprido o primeiro mandato, de 93 a 96, e quando ele assume em 2001, novamente, um segundo mandato, é aí que eu chego. Ele, então, já com muita experiência política. Então, era muito intenso. E esse período foi fundamental para minha formação profissional, porque eu escrevia release, eu fotografava. Você fazia tudo. Aí você tinha algum... O que eu não fazia? Filmava, que aí você contratava um profissional que prestava serviço. Mas aí você fazia um vídeo por ano. Hoje, uma administração pública, uma prefeitura, faz 2, 3 vídeos por dia. Então você fazia o vídeo... no dia do aniversário da cidade, uma prestação de contas, um jornal informativo, uma vez por ano. Então as redes sociais mudaram muito o volume, né? Por isso que você tem que ter uma equipe com 3, 4, 5, 8, 10 profissionais, dependendo do tamanho da cidade. Então, e aí eu também, esse período foi muito importante, eu acho, pro que aconteceu depois na minha carreira. Como eu era sozinho ali, e eu sempre gostei de gente de trocar, por isso que eu fui fazer especialização, aí não era, porque aí você tinha que pagar a especialização, é difícil, então, mas eu queria ter troca, porque a assessoria de imprensa era uma atividade para mim muito individual, e aí você vai aprendendo... Você queria ter mais contato com pessoas. Mais contato com pessoas. Só que você vai sendo obrigado a desenvolver algumas atividades que não são de jornalista. Você vai... precisa fazer um cartaz. Aí eu ia explicar que cartaz não era uma atividade que a gente aprende na faculdade de jornalismo. Uma linguagem, porque isso aí vai para o campo da publicidade. Então, e aí eu fui desenvolvendo. Eu fui desenvolvendo a redação publicitária, paralelo à atividade de jornalismo. Então, eu ia fazer uma faixa, ia fazer um outdoor. E aí eu me apaixonei também pela questão da publicidade.
E quando você tem um profissional de marketing político, o que é o profissional de marketing político? Ele é um profissional que ele domina conhecimentos de jornalismo e publicidade. E relações públicas também, que seria o tripé da comunicação, né? Então, a assessoria de imprensa, ela é só hoje um pedaço, não é só uma parte. O processo de comunicação é muito mais amplo. E aí, depois de 3 anos, eu recebi o convite para ir para a redação de um grande jornal. E eu falei, não, mas eu não quero mais. Eu me apaixonei. E aí eu descobri, eu aceitei. Eu falei, não, o que eu quero é construir discurso, é escrever discurso pro prefeito falar, é escrever um artigo, eu quero definir estratégia, porque aí eu vivi uma campanha eleitoral. E aí eu percebi que, com todo o respeito, e porque eu quis muito a redação, logo no início da carreira, realmente era uma certa obsessão. Mas quando eu tive a oportunidade, eu falei, não quero mais. Porque a assessoria de imprensa, a comunicação institucional, ela é muito mais ampla, né? Ela te dá inúmeras possibilidades. Você hoje escreve um roteiro para um vídeo, você define uma estratégia de comunicação, você analisa uma pesquisa eleitoral ou de avaliação de serviços. Então, assim... Aí, de fato, eu me encontrei e iniciei a trajetória profissional no marketing político. E aqui a Vera, vulgo minha mãe, ela ainda comentou aqui, sou super amiga da sua sogra, pessoa incrível, ela é mesmo. Que legal. Edinho, e como que era pra você naquela época? Minha sogra é uma pessoa super especial, legal. Maravilhosa, a família toda. Hoje, inclusive, eu fui... Extremamente comunicativa, hein? Ela é. Extremamente comunicativa. Hoje eu fui lá na Josi, esposa do Durval, ela comentou Ela de você. ela até falou, posso mandar no grupo da família? Eu falei, claro. Deixa eu só fazer a pergunta aqui. Que ela perguntou assim, ó, porque já tá no gancho disso daí. Qual foi o seu maior desafio para se integrar na questão política? O maior desafio, eu acredito, não sei, né? A questão... Não é fácil. São vários, né? São vários. Primeiro que você entender que é um universo muito intenso. Eu brinco que assessor de imprensa... Vamos falar do campo da assessoria de imprensa, que é no ambiente da administração pública, mas vale para todas as áreas. Assessoria tem que servir. Servir de que ponto? Não quer dizer que não tenha opinião, que não possa apresentar o contraditório, mas assessoria... Qual é o objetivo maior de uma assessoria de imprensa? É fazer interlocução com o veículo de comunicação. É conseguir mídia espontânea para o seu cliente. Mídia espontânea agrega mais credibilidade. Por quê? O veículo está falando por vontade própria daquilo que o seu cliente tem para oferecer. A mídia espontânea, só para entender, o que é? É a notícia que a IPTV dá no jornal do meio-dia ou no jornal da noite. É a notícia que o jornal impresso... Então, a mídia espontânea não é paga. Ah, tá. A mídia paga é o anúncio do jornal, é o anúncio na revista, é o anúncio patrocinado na... Então vamos pegar um portal, vamos pegar a rede social. Você tem lá o Léo Dias, dá um exemplo. Ele coloca lá diariamente... As fofocas do dia. Espontâneo, ele publica. Aquilo ali ninguém pagou para ele falar sobre determinado assunto. Pelo menos... Agora, porque antes ele fazia... Então, aí acontece. Mas vamos lá. Mas dá pra perceber algumas coisas. E aí tudo bem, cada um. Mas quando ele dá notícia... Olha, a Vanessa Camargo acabou de sair do BBB e... Então, o Dado Dolabella foi entrevistado no aeroporto por uma repórter do Léo Dias. Isso aí é mídia espontânea. Tá, o Dado não pagou pra dar entrevista. Muito pelo contrário, ele tava mal-humorado e não queria dar entrevista. Mídia espontânea. É o jornalismo. Agora, o anúncio pago que a agência produz, que é uma página de um jornal, que é um anúncio na TV, ou então nas redes sociais, ali você coloca o que você quer. O que o seu cliente quer. Então, quando você sabe o que é pago, não quer dizer que não tem o valor da informação. Mas existe uma diferença. A mídia espontânea agrega mais credibilidade. O trabalho da assessoria de imprensa, né, quando ele emplaca uma matéria, e eu falo, as equipes que eu lidero de comunicação, eu sempre, e é natural, você vai fazer uma campanha, vai colocar um outdoor na cidade. É mídia paga. Coloca o que você quiser.
Uhum. Agora, o jornal que te entrevista, que te procurou porque você tem algo para falar que interessa para uma parte da sociedade, isso te agrega Como naturalmente se, por mais. exemplo, alguém estivesse vindo aqui, você estivesse vindo aqui e usasse isso em prol de você. Por exemplo, um pré-candidato viesse aqui num podcast e usa essa mídia depois para lançar nas redes sociais dele. Agrega bastante. Agrega. É muito bom, porque ele foi entrevistado, você falou sobre vários aspectos com ele, de vários assuntos de interesse público. Então, essa é a diferença. A mídia espontânea, ela não custa. A mídia paga, você tem lá uma tabela e você quer um outdoor na rodovia, na SP-340, você coloca lá. Quem vê sabe que aquilo ali é pago. Você fala, melhor lugar do mundo para morar. Sim. Mas, claro, tudo bem. Tá pagando para falar? Exato, por isso que a assessoria de imprensa ela tem sempre que buscar um gancho, ela tem que tornar o release interessante desde o primeiro momento, desde um título chamativo, né, Dinho? Eu também tô acostumada, já precisei fazer isso, nem que às vezes a gente precise antecipar um problema, já vindo com a solução para fazer aquele veículo querer dar matéria, querer divulgar a própria gestão. E eu queria que você falasse um pouquinho, aí com 23 anos, como é que você lidava com crise naquela época? Como é que era quando tinha algum problema dentro da gestão ali, que você precisava falar disso com a mídia, dentro de cada departamento, como é que era isso? Olha, eu acho que quem trabalhou comigo sabe, os clientes que eu atendi, né, os prefeitos que eu assessorei, os profissionais de comunicação com quem eu compartilhei inúmeras experiências, que eu sempre lutei pela conciliação, né? Porque eu acho que a briga não interessa, depende do papel, de onde você está. A crise se você é governo, se você trabalha dentro de uma prefeitura ou dentro de uma Câmara Municipal, né, a crise interessa a oposição. Governo, administração pública, prefeito, precisa de paz para governar. Então, e se você tem um veículo de comunicação que está com uma pauta negativa, não adianta pegar o telefone, o que às vezes acontece e é muito ruim, porque piora a relação com o veículo, com o jornalista, e ele fica incomodado e ele vai ficar com sede de posteriormente. De achar pelo em ovo? Exato. Então, perfeito, é exatamente isso. Então, o melhor sempre é você respeitar o trabalho e entender o papel do veículo de comunicação, seja ele TV, rádio, jornal impresso, um portal, né? Então, você primeiro tem que ter compreensão do papel de cada um. O assessor que quer ganhar no grito, ele está fadado ao fracasso, né? Que quer pegar... Porque muitas vezes ele é pressionado, faz parte, pelo seu cliente, no caso um prefeito, ou o governador, ou o presidente da república, o ocupante do cargo legislativo, ou o poder legislativo também, o assessor de imprensa é pressionado a ir para o combate, para o embate com o repórter do veículo. E se ele aceita esse tipo de missão, ele acaba construindo uma relação muito negativa com os jornais. E também não adianta abrir a porta do gabinete e levar o problema pro prefeito, né, no caso. Exato. Então você tem que eu acho que primeiro você tem que fazer com que o jornalista que está na redação te respeite. Às vezes ele não te conhece, tudo bem. E aí ele vai te conhecer. Porque se você ficar reclamando... Então, antes de levar para o gabinete... Primeiro, eu tenho uma frase, Amanda e Flávia, mas você colocou uma coisa aqui agora, Amanda, que é importante. Eu sempre digo o seguinte, a comunicação tem que ser parte da solução e não parte do problema. A partir do momento que a comunicação é parte do problema, ela está no lugar errado. Tem que trocar o profissional, tem que trocar a estratégia, tem que ter... Comunicação não é para incendiar a relação entre assessorado, no caso, o político, o agente público, e o jornalista. A capa do meu primeiro livro, que é voltado para a administração pública, é exatamente isso. É um assessor de imprensa numa ponte, do lado um monte de repórteres, e do outro lado o político.
O papel do assessor de imprensa é ser ponte. Ele precisa ter respeito. E não é fácil. Sua mãe perguntou e falou a questão, qual que é o desafio? O desafio é que muitas vezes o ambiente político ele é muito tenso. O prefeito é cobrado pelos moradores. Muitas vezes de maneira justa e outras tantas vezes de maneira injusta. Quem vai tomar a primeira porrada? O assessor que está do lado. Porrada, entre aspas, né? Uma forma figurada. Mas quem vai levar a primeira bronca? Quem vai ser ali o desabafo do prefeito? Então, o assessor, ele está muito próximo. E se eu sempre digo, tem muitos profissionais que tentam fazer a transição da redação para assessoria de imprensa. Eu tive uma experiência muito rápida em redação e depois já fui logo no primeiro ano de formado para assessoria de imprensa. Então, para mim, eu acho que foi mais fácil. Porque quando você está na redação, o ponto final é sempre da redação, é do jornalista. Ele está contando uma história, uma matéria da TV. Então tem o repórter da TV que está com o microfone na mão. Ela ouve as partes, ela vai para a rua, ouve as partes, a produção apurou a reportagem. Então, seja da IPTV, da Band, do SBT, da Record, estou falando de veículos mais tradicionais na mídia. Esse repórter, ele volta para a redação da TV e quem finaliza essa história é ele e os produtores. Aí vai ser editada a matéria e tal. E muitas vezes a matéria que vai pro ar, ela incomoda bastante. Uhum. E às vezes é justa, tá correta, e às vezes teve alguma coisa que não foi tão justa. Sob o ponto de vista da assessoria, do político, do administrador público. E aí é uma cobrança em cima do assessor. O assessor sofre muita pressão. De ambos os lados. Você acha que para um prefeito, para um candidato, enfim, para quem precisa de um assessor, você acha que ele tem que buscar que tipo de perfil, assim, de pessoa para ser um bom assessor? Olha, primeiro, um assessor que tenha disponibilidade, comprometimento e compreensão de como que funciona essa relação. Qual que é o papel? Eu sempre digo que o assessor de imprensa não faz parte da equipe de segurança do prefeito. Uhum. Ou se é que tem equipe de segurança, eu falo, uma força de expressão. Ele não tem que ir pro combate. Ele tem que atuar de maneira estratégica. Todo prefeito, toda empresa, vamos falar do setor privado, que contrata uma assessoria de imprensa, o que ela quer? Ela quer melhorar a sua relação com a imprensa. Exato. Aí você contrata um assessor que briga com a imprensa? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Aí eu já ouvi muito, mas eu tenho personalidade. Então, tá no lugar errado. Não é que não tem que ter personalidade, mas tem que ter compreensão do papel que você tem que exercer. Uhum. Assessor de imprensa, eu sempre... Sabedoria, né? Tá, e com muita humildade. Uhum. Eu sempre digo, já disse várias vezes para equipes que eu lidero, para profissionais muito experientes que eu lidero, sandalinha da humildade na assessoria de imprensa. Porque você não tá mais na redação. Na redação, você botava o ponto final na história. Agora, se você tratar mal o repórter ou o produtor que está apurando a matéria, mas ele tá errado, tudo bem. Às vezes é melhor você ter um pouco de paciência, compreensão e tentar, de alguma forma, se for possível, mostrar que aquela informação é equivocada. Mas se não for possível, segue a vida. Porque quando o repórter dentro da redação pega uma implicância, o produtor pega uma implicância com o assessor de imprensa, se ele tem 3, 4 cidades para uma pauta positiva, ele vai escolher qual? A do assessor mala? Claro que não. Com certeza não. Ele vai... Porque tem muitas pautas que são positivas, que jornais, revistas, rádios, portais ligam e falam, olha, vocês têm uma história legal falando do Dia da Mulher, falando uma história cultural. E aí você tem que... Aí, lá na redação, não, esse assessor é mala. Se lembra da última vez que a gente fez a matéria, ele ligou aqui xingando. Vai lembrar, né? E vai lembrar. Se ele não lembrar, alguém vai lembrar. Né? Então eu acho assim, primeiro tem que respeitar todo tipo de profissional. E cada um cumpre um papel. Né? Agora, quando você tem espaço para argumentar, para conversar, então em cada relação, eu construí amizades assim
maravilhosas com profissionais que estão na redação, que passaram pela redação há muitos anos, e a gente sentava para tomar um café, a gente sentava para conversar e eu falava, mas a gente tem que entender o momento, né? Isso aqui, então, isso aqui não é assim. Mas aí você ouve o argumento. Então, é isso. Eu acho que o principal para um assessor de imprensa é, antes de tudo, entender a diferença da assessoria por uma redação de jornal, de TV, de rádio, de veículo. Quando ele entende o papel de cada um e saber que ele vai ter que sim, que ter paciência, tolerar muitas vezes cobranças que não são justas, mas elas acontecem. Isso. Até porque sempre surge aquela matéria de última hora, né, Dinho? Que você fala, segura aí, espera, o jornal já tá fechando, espera um pouquinho, Exato. dá tempo de entrar, é sempre bom manter uma boa relação. É isso. Show. E eu queria fazer uma pergunta, porque eu até anotei aqui, ó. A diferença entre comunicação pública e comunicação política. Existe diferença? E qual é? Vamos dizer assim, eu acho que existe a diferença entre comunicação pública e comunicação eleitoral. Tá. Aí nós temos a diferença. A comunicação política ela está presente na comunicação pública e na comunicação eleitoral. Porque ela é o guarda-chuva, a comunicação política. Porque aí nós estamos falando, quando a gente fala de administração pública, então a comunicação pública é a comunicação que você tem dentro das administrações públicas, que prefeitura, Câmara de Vereadores, autarquias, então secretaria de transporte do estado, secretaria de educação. De uma forma geral. Então você pratica ali dentro comunicação pública. A comunicação eleitoral ela é exclusiva no processo eleitoral, que tem um período pré-eleitoral e o período eleitoral, que é a campanha eleitoral, que nos últimos anos, que no Brasil ela foi reduzida nos últimos anos para 45 dias. O que você achou disso? Olha, Corrido. eu tenho um lado, o que acontece na prática, não houve uma diminuição do período eleitoral, porque houve oficialmente a redução, o objetivo reduzir o período da campanha. Só que agora o período eleitoral, o pré-eleitoral, você pode tudo. O ano passado, retrasado, você pode tudo, menos pedir voto. Mas não importa, aliás, não faz diferença nenhuma pedir voto agora. Agora você tem inúmeras outras estratégias para apresentar o seu pré-candidato, o pré-candidato que você trabalha. Então você tem, se você faz assessoria de comunicação, está trabalhando na construção de uma candidatura ao Poder Legislativo, no caso, Câmara de Vereadores, ao Poder Executivo, Prefeito, você tem inúmeras possibilidades de elaborar e executar estratégias de comunicação eleitoral. Você pode citar algumas? Muitas, vou citar algumas. A relação nas redes sociais. Então você pega a rede social de um político, de um pré-candidato a prefeito, que não está no exercício do mandato. Então ele é da oposição. Tá? Então ele não é um prefeito que vai partir para a reeleição. Certo? Se ele deseja ser eleito prefeito e vai disputar a eleição, ele precisa se conectar com os problemas da cidade. Eu falo muito. Eleição municipal tem características próprias, tem pautas, assuntos próprios. Essa história de que o Bolsonaro vai apoiar e vai ganhar, o prefeito vai ganhar, ou que o Lula vai apoiar e determinado candidato e vai ganhar, não é verdade. Ela não se aplica. Tem muitos que acreditam, mas eu não acredito. Porque para a eleição municipal, o que importa é o que o candidato representa na cidade. Que grupo político ele pertence? É muito mais importante do que o apoio do Bolsonaro. Exato, não é nem o próprio partido em si, né? Mas é o candidato, qual é a história, a trajetória, qual é o grupo? Esse aqui é o do grupo do Zezinho.
que já foi 10 vezes prefeito. Ah, esse aqui é do grupo do Mané, que já foi, que nunca foi prefeito. Ah, é renovação ou continuidade? Essas são as pautas. Principalmente uma cidade pequena, né, Dinho? Exato. E assim, o que acontece, quando eu digo isso, eu não estou diminuindo a importância nem de Bolsonaro, nem de Lula. Sim. Eu só estou dizendo que eleição municipal, as pautas são locais. O cidadão mora numa rua de terra que entra prefeito, sai prefeito, promete asfaltar e ninguém asfalta. Esse cara tá preocupado com o problema do bairro dele. Entra uma questão da saúde. Ele levou o filho numa UBS e foi mal atendido. Então, ele vai reclamar com o Lula, com o Bolsonaro, ele vai reclamar com o prefeito, ele vai reclamar com o vereador. Ele fala, não pede mais voto pra mim, hein? Eu votei em você na última eleição e você só tá aparecendo agora. Então você não fez nada do que você prometeu. Eu digo também que o problema no processo eleitoral na campanha eleitoral, não são as promessas. É impossível alguém se eleger sem prometer. Ué, por que alguém vai votar em você e não vai votar no fulano se você não vai dizer o que você vai fazer? O problema, o eleitor está cansado não das promessas, ele está cansado dos candidatos que depois de eleitos não cumprem as promessas. Uma coisa é bem diferente da outra, né? Porque para ganhar, eu digo isso porque para ganhar a eleição, às vezes tem candidato que você fala, você vai ser candidato? Tá. E já definiu suas principais propostas? 10 propostas? Não, eu não vou apresentar proposta, eu não vou fazer promessa nenhuma. Não vai ganhar a eleição. Não vai. Porque o eleitor, se você não gosta da palavra promessa, vamos trocar essa palavra por expectativa. Meta, objetivo. Você tem que dizer ao eleitor o que você pretende fazer. Se você está disputando uma vaga na Câmara de Vereadores, você tem que falar que área você vai defender. Se é um candidato a prefeito, você tem que falar as suas principais propostas em todas as áreas. Se você tem que falar de segurança pública, você tem que falar de educação, saúde, cultura, esporte. Então... meio ambiente, tudo, né? Exatamente. O eleitor não vai disputar, não vai dar o voto, que é o bem mais valioso que ele tem, se você não despertar nele admiração e respeito. O eleitor geralmente... as pessoas muitas vezes falam, o eleitor não sabe votar, o eleitor brasileiro não sabe votar. Não é verdade. Geralmente reclama do voto do eleitor quem perde a eleição. Como é que você enxerga o interesse da população hoje na política, Edinho? Eu costumo sempre falar isso para as pessoas. Nós somos seres políticos a partir do momento que nós acordamos, né? Costumo dizer também que Jesus Cristo foi o homem mais político que existiu. As pessoas não entendem que a política ela é a ciência de governar, de organizar. A gente faz isso dentro da nossa própria casa. Então, como é que você vê hoje o interesse da população? O que você acha que precisa melhorar para que as pessoas se interessem cada vez mais pela política na sua cidade, no seu estado ou a nível federal? Olha, a política ela é imprescindível a todos nós no dia a dia. Querendo ou não, ela faz parte. Isso o tempo todo. E não há outro caminho além da política, né? Fora da política. Porque... E especialmente a democracia. Porque se você não aceitar a opinião divergente, não faz sentido. Se você quiser que todo mundo pense igual a você, né, alguma coisa está errada com você. Né? Nós temos que entender e compreender que a opinião divergente, aquele que pensa de maneira contrária ao que nós pensamos, está dentro do contexto social. O que a gente tem que lutar com toda a nossa força é para combater aqueles que querem impor um pensamento, impor uma opinião. Então isso, eu acho que é muito bom que a política tenha conquistado mais recentemente no Brasil um protagonismo. Todo mundo hoje discute política, tem suas preferências. Há 10 anos não era assim. Até então, propriamente pelas redes sociais. Mas eu vejo muita polarização, né? O que você acha disso? Não. O extremo. Bom, eu acho o seguinte, cada um defende aquilo que acredita. Sim. Ok, até aí tá tudo bem. Se ele é radical, se da esquerda, se ele é radical da direita, tá tudo certo. O que não pode
é quebrar as regras sociais. Sim. O que você não pode é infringir as convenções sociais. Nós vivemos em sociedade. Né? E aí é inadmissível, inaceitável que aquele que não aceita sua opinião pratique violência contra você. E violência não é só violência física. Né? Então isso daí não faz parte. Isso não dá para aceitar. Eu sempre digo que reclama do resultado da eleição quem perde a eleição, reclama da pesquisa quem aparece atrás da pesquisa. Agora, quem ganha, comemora. Quem perde, lambe as feridas. Identifica os erros. E tenta corrigir a rota. Então, se nós olharmos para a política brasileira, né, para recente, eu falo recente, eu estou dizendo de 30 anos para cá, 3 décadas, há uma alternância de poder. Então, você tem o Brasil vivia um estado pós-redemocratização, lá em 89. Primeira eleição, segundo turno, em 89, depois de um período de ditadura militar. Primeira eleição, segundo turno, Collor e Lula. O Collor ganhou. O Lula perdeu. 94, 98, Fernando Henrique ganhou do Lula. O Lula segundo. Então o Lula ganha a primeira eleição em 2001. 2000, né? Quando, depois de 3 derrotas presidenciais. Aí ganha 4 consecutivas. 2 do Lula, 2 a Dilma. E aí ganha o Bolsonaro. Né? E agora o Lula ganha novamente. Então você tem uma alternância. Sim. E quem ganha tem que fazer de tudo para ser reeleito, e quem perde tem que aprender com os erros. Eu sempre digo que dói muito menos aprender com o erro do outro do que com o seu próprio erro. Né? Então, assim, eu acho que a discussão é válida. A discussão saudável, né? Mas assim, não dá para imaginar que porque eu penso de uma maneira diferente politicamente, eu não posso conviver em família. Sim, tem que ter mas um debate, né? isso nessa época aí de eleição agora, a última para presidência, teve muito isso, né? Porque se Muito. você é Lula ou você é Bolsonaro, não sei como você... Eu recebi várias coisas assim, não sei como você convive com fulano que votou em tal. Eu acho triste. Eu também acho. de verdade, assim, minha opinião sincera, eu acho lamentável. Porque você colocar o filtro político para suas relações pessoais, aí eu acho que... então, eu tenho as minhas convicções, eu tenho as minhas opiniões e tenho pessoas muito queridas que pensam diferente. Sim. E eu respeito de verdade. Eu não deixo de conversar. É uma coisa que é inimaginável, certo? Então, assim, a sociedade brasileira precisa evoluir nesse ponto. A democracia, quando você tem uma democracia plena, é quando os diferentes... convivem de maneira harmoniosa. Bem simples. Os diferentes convivem de maneira harmoniosa, respeitando as regras sociais. Eu não posso sair aí atirando, matando, porque fulano pensa diferente. Nossa, É muito triste quem discute, quem briga, aliás, mas também é muito triste quem não quer discutir, né, Jim? O lance não quer debater, o debate saudável, né? As pessoas que falam política e religião não se discute. Não, gente, a gente tem que discutir sim, a gente tem que falar sobre isso. É que, por exemplo, o favoritismo, depois eu quero até que você fale. Mas eu criei um quadro aqui, que é o Rubicast na íntegra, onde eu tô trazendo políticos, né, pré-candidatos, candidatos, quem já vive no meio da gestão pública, para falar sobre os feitos, planos, enfim. Porque eu, Flávia, eu pensava exatamente assim. Eu falava assim, política, eu não quero falar de política, não quero saber, não gosto. Mas aí comecei a entender que eu preciso entender, eu vivo numa sociedade, eu preciso saber melhor. Então, assim, eu vou votar em alguém como candidato, né, para minha cidade, eu quero conhecer mais sobre esse candidato. Então, hoje aqui nesse quadro, pode ser fulano da esquerda, da direita, centro, que vem aqui e me fale os feitos e planos. É isso que eu quero ouvir. E quero eu tirar uma conclusão depois e quero que as pessoas tirem as conclusões delas, né? E assim, Flávia, é uma iniciativa muito legal. Parabéns pela coragem de abrir um microfone. Obrigada. Porque cumpre um papel muito importante, não só na cidade, como na região. E nós precisamos ouvir.
quem tem o que falar, né? E também aqueles para que a gente possa, de repente, falar, não é isso não é isso que eu tô procurando. E o pré-candidato, e aí fica a dica, tá? Se eu fosse pré-candidato, eu já ia ligar pra Flávia e falar, eu quero falar no próximo podcast. Isso aí. Porque é um espaço democrático, né? Vocês aqui colocam, né, com muita... O candidato que tem o que dizer, ele tem uma excelente oportunidade para falar sobre os seus projetos, sobre a sua trajetória, o que fez de bom, né, o que gostaria de fazer, compartilhar suas experiências profissionais. Então, eu acho assim, é muito importante você... Porque aqui também, o podcast tira o candidato da zona de conforto. Você vai fazer perguntas que muitas vezes a assessoria dele não faria e as redes sociais dele não compartilharia conteúdo tão espontâneo. Então, isso é muito legal. Eu acho que fica a dica aí para quem vai disputar a eleição municipal 2024, candidato a vereador, candidato a prefeito. Isso. Vem aqui no vem pra Rubicast cá. Naim. Eu posso só ler um comentário muito interessante aqui? Alguém que você, inclusive, gosta bastante. Viviane. Não sei se eu gosto. Ah, tá. Viviane Gosto Forgeri. muito. Eu lembro disso tudo com muito carinho. Uma pessoa inteligente e profissional extremamente competente. O Big Boss do marketing político. Que isso, hein? Havia suspeita, né? Viviane Suspeita é uma grande amiga que eu tive a oportunidade e ela teve a oportunidade de acompanhar desde o início. Nós nos conhecemos em Olambra e ela acompanhou toda a minha trajetória e é uma das amizades que também, das pessoas que estavam ali no lançamento, que depois de 23 anos, 24 anos, você ter a presença num momento tão especial como o lançamento de um novo livro. Então, um beijo, Vi, um forte abraço para você, para a Aline, e obrigado muito pelo carinho. Ô, Edinho, queria que você me contasse se você teve decepções nessa área, se você pode comentar. Não precisa citar nomes, mas assim, é legal a gente saber. Eu fiquei curioso. Vai acreditar? Vou acreditar. Vai. Vou falar. Pode falar. Nenhuma. Não teve? Tive aprendizado. Decepção? Nenhuma. E tô falando isso porque poderia falar sem citar nome, não tem problema. Porque o que é decepção? É você esperar algo... Criar uma expectativa. Eu sempre entendi, pra mim sempre foi... Eu brinco e ao mesmo tempo falo muito sério. Deus foi muito generoso comigo. Eu não tenho o que... eu olho pra trás e entendo hoje que eu vivi tudo que eu tinha que viver. Não, é diferente se você fizer essa pergunta. Viveu momentos difíceis profissionalmente? Sim. Como eu coloquei no começo da carreira. Eu não tinha sonhado ir para uma assessoria de imprensa. Quando eu saí de Rio Preto com 17 anos, eu imaginava outra coisa. Hoje eu abro palestras, abro cursos falando... Imagina um profissional que depois de 23 anos de carreira não fez nada do que imaginava quando foi para a faculdade. Sou eu. E estou plenamente feliz. Então hoje eu olho para trás de verdade, eu só tenho a agradecer onde eu passei, porque vamos lá, e aí eu volto pro lançamento do meu livro. Eu tinha lido o lançamento do meu livro, eu vou citar os nomes. Meus primeiros chefes, chefe mesmo, pagar o primeiro salário que eu recebi, Jornal da Cidade de Olambra, os dois estavam ali. O jornalista que eu trabalhei lado a lado no jornal, já experiente, junto com a Patrícia, que Edinho, eu não vou conseguir porque eu tô aqui em Santo André, mas eu vou aí depois pra gente tomar um café e pegar o livro. Uma parceiraça, uma pessoa que eu admiro muito, e que me ensinou demais. Tá. Então, mas o Aloysio estava ali, né? Aí eu tô falando de profissionais. Os amigos da PUC, então, também os amigos da faculdade, logo que eu chego. Então eu tenho ali os amigos. Aí, donos de veículos de comunicação. Tava lá o dono do SBT. Aí eu vou ser injusto, não vou começar... Porque... Você esqueceu de um aí, né? Mas não é... Então, assim... Então, que é a relação, que é difícil, essa relação da assessoria de imprensa com o veículo. Né? Então, eu tinha ali vários repórteres trabalhando.
que estavam lá cobrindo. Sim. Tinha muitos jornalistas amigos, naturalmente, sou jornalista, profissionais de comunicação, mas tinham profissionais ali que foram cobrir e eu agradeço muito que é a mídia espontânea, que repercutiram o lançamento do livro. E aí vocês acompanham também nas redes sociais. Sim. As 2 últimas semanas foram muito intensas. Eu tô com acompanhando, muitas né? entrevistas. E vi um monte de gente em comum postando também. Muito, muito, muito. Então, assim, quando eu digo isso, não quer dizer que eu não tive momentos de falar assim, eu tô no caminho certo? Hoje, depois de 23 anos, é aquilo que eu falo. Eu compreendo que eu trilhei o caminho e aceitei as portas que se abriram, né? Que é isso. Muitas vezes nós ficamos reféns de sonhos. Quando você fica... É legal sonhar, mas é muito importante ter os pezinhos na realidade, no chão. Uhum. Então, hoje eu olho para trás e falo, eu cumpri o que eu tinha que cumprir. E aí eu vejo lá profissionais, pessoas com quem eu... né, hoje aqui com a Amanda, que contou a história de 8 anos atrás. Eu lancei meu primeiro livro em 2014, já há 10 anos. Então, eu tenho 44 anos. E aí, família, uma influência muito forte. Minha mãe veio, meu irmão, né? Então, mas eu tava numa linha de raciocínio rapidinho. Aí eu vejo os chefes. Quem que é chefe? O prefeito. Toda administração tem o chefe do executivo. Uhum. Então, a assessoria de imprensa se reporta. Aí ali... no lançamento do meu livro, Fernando Capato, prefeito de Olambra, filho do Celso Capato, com quem eu trabalhei diretamente, tá? Uhum. Diretamente. Sem contar o intervalo que ele foi subprefeito em São Paulo, que aí... mas sem contar esse período de 4 anos, mas diretamente. Eu trabalhei 3 mandatos. 2 em Olambra, de 2001 a 2008, e 1 em Arthur Nogueira, de 2013 a 2016. 12 anos. Então, uma característica minha são relações duradouras. Certo? E não existe relação duradoura se só um lado quer. Ponto. Então, 12 anos. Gustavo Reis de Jaguariúna. Já vai para mais de 12 anos. Porque eu, em 2011, que eu cheguei na metade do mandato, do primeiro mandato dele, para 2004, já quase 13 anos. Para 2024. Ele estava lá. Fernando Godoy. Dr. Fernando. 2 vezes prefeito de Olambra. 8 anos. Estava lá. E fora... eu tô falando de prefeitos que estavam lá, que relações... Então, assim, eu não tive decepção. Não tive. Tive momentos difíceis. Que você fala que você é natural, você começa com 21 anos, longe de casa, o ambiente, e é um ambiente duro, o meio público, porque existe uma cobrança muito forte da sociedade em cima do prefeito. Uhum. Muitas vezes as pessoas não entendem porque o prefeito está mal-humorado, porque ninguém resolve todos os problemas. Ninguém consegue resolver tudo. E às vezes o eleitor espera um super-herói. E aí é natural. Cada crítica que ele recebe, a equipe mais próxima, ela repercute ali diretamente na equipe mais próxima. E se conversa porque ali. o prefeito cobra. Ele cobra a secretaria, seja a Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, cobra a comunicação. Porque muitas vezes ele não está satisfeito com a comunicação. Ele fala, eu estou produzindo, trabalhando, e a pesquisa não mostra que eu estou bem. Alguma coisa está errada. E a comunicação também erra. Porque uma coisa que eu falo bastante é que não basta apenas ter uma estratégia para ser bem-sucedido nas urnas, para fazer uma comunicação bem-sucedida frente a uma prefeitura. Você pode ter uma estratégia, mas essa estratégia ser errada. Você tem que ter a estratégia correta. Você precisa construir a estratégia certa. Uhum. Né? E não ter compromisso com o erro. Porque, por vaidade, muitas vezes, o político, ou até mesmo o profissional de comunicação, não reconhece que adotou uma estratégia errada. E aí é uma combinação perfeita para o fracasso eleitoral. Não reconhecer o erro, porque quando você reconhece o erro, quando você não tem compromisso com o erro, e você percebe que você errou na execução de uma estratégia de comunicação, dá tempo de corrigir.
Você corre e muda, não tem problema nenhum. Ninguém acerta tudo sempre, né? Então essa capacidade de autocrítica do profissional de comunicação é muito importante. Você tem uma experiência bem forte, uma presença digital. Você fez uma publicação, você esperava um engajamento maior do que aconteceu. É exatamente isso. Você vai fazer uma reflexão. Será que eu acho onde eu errei? Né? Não adianta a gente ficar culpando o eleitor, culpar quem não escolheu votar na gente, votar no candidato. O que a gente precisa é ter a humildade para reconhecer o erro quando ele acontece e ter também a convicção de, quando acerta, continuar trabalhando da maneira correta. Sim. Edinho, e até falando sobre isso, propriamente a campanha eleitoral, falando sobre os desafios, como é que você lida, não sei se você já lidou, eu já lidei com isso, com a derrota, quando a gente fala de estratégia. Como é que é para o jornalista, para o assessor, perder nas urnas? É duro, hein? É difícil? É difícil. Já aconteceu? Já. Tá. É que Flávio, a gente só fala das vitórias. Brincadeira. É que nem rede social, a gente só posta coisa boa. Não, mas brincadeira. Não, eu até falo quando é natural. Às vezes tem profissional que às vezes tem mais derrota do que vitória. Isso não significa, porque depende da eleição que você vai enfrentar. Agora, existem derrotas e derrotas. Existe derrota que te fortalece, dependendo do momento, dependendo da onde você saiu e onde você chegou. Né? Se era um candidato sem nenhuma expectativa e você fez um trabalho legal e o candidato perdeu, mas foi bem votado, tá tudo certo. Agora, já perdi a eleição por poucos votos. 54 votos. Nossa. E foi duro. Porque 54 votos é muito pouco. É muito pouco. E eu digo que a vitória também esconde erros. E é natural. Quando você ganha, é muito chato você ganhar e vai ficar pensando no que você errou. Não, vai comemorar. Vai comemorar. Vai vibrar, vai pensar no futuro. Quem ganha tem que olhar pro futuro. Planejar as ações. Agora, quem perde precisa fazer uma autocrítica. Tem que analisar. Precisa fazer, entender onde errou e aprender, né? Se o erro poderia ter sido evitado ou não. Porque um tem que perder, ou mais. É só um que vai ganhar. Então, a derrota ela é inevitável na vida pública, na trajetória política. Eu não conheço nenhum prefeito, nenhum candidato, nenhum ocupante de cargo público com muitos anos de estrada que não perdeu uma eleição. Eu lembro que eu te liguei chorando. Eu falei, nossa, Edinho, não deu, o que eu faço? Eu lembro que eu tava desesperada. Foi isso que você me disse, Amanda. Aprende aí com os erros, né? Leva isso pra frente. Mas até falando em candidatos que não conseguem aí, alcançar o objetivo, acaba sendo mais fácil depois de 4 anos voltar como candidato, né, Edinho? Porque eu acredito que ser oposição é muito mais fácil. O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que quem perde eleição é a situação. Oposição não ganha eleição. Vou explicar o que acontece. A oposição vive da expectativa do erro da situação. Para quem que é mais fácil solucionar uma crise? Atender o pedido da população, as demandas locais. Quem tem a caneta na mão e está no exercício do cargo, ou a oposição que não tem cargo, não tem legitimidade para resolver problemas? É a situação. Então, eu vou dar o exemplo de uma campanha presidencial. Tá, a última campanha. O Bolsonaro, na minha opinião, perde a eleição pelos erros cometidos, erros políticos, uma série de erros, de brigas desnecessárias. Posicionamento. E também, assim, você ir por uma diferença muito pequena. Então, e aí para entender, eu falo assim, cada campanha tem um perfil diferente. O Bolsonaro em 2018 foi a novidade. Depois de 4 mandatos presidenciais consecutivos, 4 eleições vencidas pelo PT,
há uma exaustão, há um desgaste da imagem do PT, aí vem Lava Jato, toda a crise política e tal, que todo mundo conhece. O Bolsonaro surge como novidade. Então aquela eleição, depois de 4 vitórias consecutivas de um único grupo, de um único partido, aquela eleição de 2018 era uma eleição para novidade. E veio a novidade. Ok, veio a novidade. Quando o Bolsonaro só perde a eleição porque uma parcela do eleitorado que ajudou na vitória dele em 2018, que votou nele em 2018, mudou de opinião, senão o resultado seria o mesmo, correto? Uhum. Se não tem... Então, esse eleitorado... Então, quem perdeu uma parte do apoio foi o Bolsonaro. E essa parte, esse apoio que ele perdeu de um determinado grupo de eleitores foi decisivo para a volta do Lula. Então, quando a novidade, no caso, para o eleitor, ela não se confirma bem-sucedida, não é eleição para uma nova novidade. Exato. Novidade. O Lula também não é uma novidade, né? Mas naquele caso, é saudade do meu ex. Com todos os problemas. É isso que eu quero dizer. Você tem eleição que não é que é para novidade, que foi a de 2018. Depois de 4 mandatos consecutivos, o eleitorado não queria, o eleitor brasileiro queria mudança. Não quero mais do mesmo, quero mudança. E aí vem o Bolsonaro, que soube capitalizar muito melhor do que o Alckmin, Álvaro Dias, Henrique Meirelles e outros candidatos também naquela eleição, o sentimento de indignação, o sentimento de mudança. Só que depois de 4 anos, uma parcela do eleitorado que ajudou a eleger o Bolsonaro, por conta de N motivos, que aí eu acho que não é aqui a questão, ela muda de opinião. Então eu estou fazendo uma análise política racional. Uhum. Você tem nesses duas forças políticas que são protagonistas da política brasileira. Então é isso. Tem eleição que você é eleição para novidade. Tem eleição que é isso que você falou. Vai trazendo para o âmbito municipal. O candidato, dependendo, ele perde uma eleição, mas se o seu sucessor não for muito bem, ele volta. Né? Ou ele volta com mais força. Então, por isso que às vezes tem candidato que perde uma, perde 2 e ganha na terceira. Perde uma e ganha na segunda. Né? Então tem de tudo. O importante é o seguinte: quem está no mandato tem a caneta na mão. Caneta na mão é muito forte. Você nomeia secretários, cargos, você determina a execução de obras, aplicação de investimentos. Então, a figura do prefeito é uma figura muito forte. Tô trazendo para o âmbito municipal, que esse ano é ano de eleição municipal. Então, é muito mais fácil para quem está no poder ganhar uma eleição do que para quem está fora. Porque a oposição vive da expectativa do erro de quem tem a caneta na mão. Se quem está com a caneta na mão não errar, é difícil a oposição ganhar. Né? Então, a administração bem avaliada, se o prefeito vai bem, é difícil para a oposição. Mesmo que o prefeito não possa mais ser reeleito, mas ele está trazendo um aí sucessor diferente. Então, mas aí que tá. Não quer dizer que... Aí depende também do candidato que ele escolhe. Você tem, às vezes, nós fazemos pesquisas eleitorais e você tem uma pergunta que fala: você votaria num candidato apoiado pelo prefeito? Qualquer cidade, tá? Já tô falando isso porque senão as pessoas começam a deduzir, acho que é aqui ou acolá. Qualquer cidade. Você votaria no candidato apoiado pelo prefeito? Aí vem uma parcela do eleitorado que fala: sim, tantos por cento. Não. Outro percentual. Depende do candidato. O que significa? Quando o prefeito é bem avaliado, você tem sim alto e depende do candidato alto. O depende do candidato significa o seguinte: gosto do prefeito, respeito o prefeito, mas se ele escolher um candidato que eu não gosto, que eu não reconheço virtudes, eu não vou votar. Desculpa, mas
não vai ter meu voto. Então, é equivocado achar que o eleitor vota cegamente. O eleitor, ele exerce a sua capacidade de discernimento, né? Ele faz as suas devidas reflexões e as suas análises. Então, mas a vida da oposição é fácil, entre aspas, né? Nada é fácil no mundo, no processo político eleitoral, quando o candidato, quando a situação, quando o governo de plantão, né? Quando o prefeito, a administração não vai bem. Aí facilita muito a vida da oposição. O eleitor também tem medo de piorar as coisas. O eleitor brasileiro descobriu que há subsolo no fundo do poço. Uhum. Tipo, tá ruim, mas pode piorar. Então o eleitor só muda se ele estiver muito insatisfeito. Se ele tiver um pouco insatisfeito, a tendência é ele votar na situação. Porque ele tem medo de piorar as coisas. Como que você acha que a gente dribla as fake news, que hoje é muito? Olha, não é fácil isso realmente, e elas prejudicam muito o processo eleitoral. Você tem os órgãos competentes, Tribunal Superior Eleitoral, né, Polícia Federal, Ministério Público, todos tentando avançar em mecanismos de controle. E agora, com inteligência artificial, o desafio é ainda maior. Ainda maior. Então, assim, só que os órgãos de controle precisam apresentar e começar de alguma forma punir, porque fake news é crime. Então, tentar intimidar essas pessoas que praticam, né, a fake news, a falsa notícia, que espalham, que viralizam, porque não é uma piadinha, não é uma coisa engraçada, não. Toda fake news, toda falsa notícia, diferente de um erro jornalístico, um veículo divulga uma informação equivocada, ele vai lá e corrige. Ele é pressionado pela sociedade. Ele tem que falar, olha, erramos. Agora, fake news não tem nada a ver com erro jornalístico. A falsa notícia, ela é calculada e construída de maneira muito cuidadosa com o objetivo de deturpar o processo eleitoral, de induzir o eleitor ao erro, a uma percepção que não está conectada com a verdade sobre um determinado candidato, com o objetivo de ganhar dividendos eleitorais, de desgastar a imagem de um candidato. E não é todo mundo, naturalmente, que está preparado para fazer essa reflexão. Né? Então, assim, é um desafio. Para toda a equipe de comunicação que vai trabalhar numa campanha eleitoral. A nível municipal é até mais difícil, né, Dinho? É um desafio e agora com inteligência artificial fica ainda mais desafiador identificar, né? Porque é muito sofisticado. E para o eleitor, como que ele busca isso? Eu acho que você não constrói uma vitória eleitoral do dia para a noite. Então eu acredito que a construção, ela tá no livro, no X da Eleição, que eu acho que a última publicação, a última página, que fala que a vitória eleitoral começa a ser construída bem antes da campanha eleitoral. Né? Então, nem sempre os ataques de última hora, as artimanhas, os truques, as maldades aí, entre aspas, né, que são disparadas na reta final, nem sempre dá tempo de desgastar o suficiente a imagem de um candidato, fazendo com que ele perca a eleição. Ele já vem construindo isso. Porque muitas vezes, então, e o eleitor também está vacinado, ele sabe que a fake news faz parte do dia a dia. Né? Então, se é uma coisa muito desconectada da realidade do eleitor, vou aproveitar da inteligência artificial para gravar um vídeo em que o candidato assume um ato à margem da lei.
vai ficar meio manjado, né? Então, assim, até para fazer a fake news, para elaborar a fake news, você tem o candidato, aqueles que optam por esse caminho, que eu acho que não é válido e as consequências podem ser muito drásticas, né? O eleitor não é mais inocente, o eleitor a cada processo eleitoral, a cada campanha eleitoral, o eleitor tem um amadurecimento maior, tem mais maturidade para discernir e para não embarcar em fake news de última hora. Eu acho que... Mas é sempre um desafio. É sempre um desafio. O Celso Lauro fez um comentário aqui. Edinho é fera, sabe de tudo e mais um pouco de comunicação política. Além dele ser um baita ser humano, parceiraço. Ponto. Pergunta pra ele se torcer pro Santos é tão difícil quanto uma campanha eleitoral. Putz. É difícil, hein, Edinho? Agradeço as palavras do Celso Lauro, que é um craque da comunicação, excelente profissional, parceiro, e também com experiência em campanhas eleitorais. Mas torcer pro Santos hoje... Se bem que hoje, 2025, o Santos começou melhor do que terminou 2024, gente. Já tá em 2025. Hoje, 2024, o Santos está melhor do que terminou 2023. Edinho, eu não vou nem tirar sarro, porque eu sou corintiana, né? Eu não tô numa acho que a única que tá boa aqui sou eu, São Paulina, feliz. Tá bem. Mas o Santos sempre Santos, né? A gente... E olha, o Santos é um time de muitos políticos bem-sucedidos, né? Você tem aí, o Santos é um time com muita história e muitas vitórias. Quem que te inspira, Edinho? No âmbito profissional e no pessoal? Boa pergunta, né? Assim, o profissional eu tive uma inspiração muito forte, foi meu pai. Então, como eu falei já... E também observando os acertos e os erros, porque todos nós acertamos e erramos, mas eu tenho uma coisa muito forte do meu pai, que é essa questão de conciliar, né? Ele sempre achava possível que os diferentes conversassem, que os diferentes se entendessem. E isso é muito característico da minha atuação. Por onde eu passei, eu tento... E de forma efetiva. Porque eu sempre acho que a paz vale muito mais do que a guerra. Porque na guerra, e a guerra eleitoral, especialmente do que a gente está falando, mas vale para a guerra em qualquer ambiente, né? Até o vitorioso sai machucado. E na guerra... A primeira vítima é a verdade. Então, assim, eu sempre acho, porque cada um traz a sua narrativa, cada um traz a sua... Então, é muito característico da minha atuação profissional. É claro, se a conciliação é impossível, se foram esgotadas todas as possibilidades, a guerra eleitoral faz parte. Dentro das regras. Mas aí você tem que ir pro confronto, você tem que... E aí depende... E essa experiência do marketing político me dá muito isso. Tem cidade que eu trabalho para oposição, tem cidade que eu trabalho para situação. E aí a cabeça você tem que virar. Porque a forma de pensar tem que ser diferente. Né? Eu imagino. Então a estratégia de comunicação muda. Se eu tô trabalhando para reeleição, é uma estratégia de comunicação. Sempre falando do lado da comunicação. Agora, se é oposição... Uma estratégia totalmente diferente. Né? Tanto que eu falo, há questionamentos, quem vão criando algumas máximas, né? Quem bate perde a eleição. Não, depende. E o que a gente pode esperar do Edinho Baff nesse ano? Como é que estão os planos? Muitos planos, mas, Vandinha, eu só vou falar só essa questão de quem inspira. Então, assim, meu pai, ele realmente é uma inspiração permanente. Eu sempre busco lembrar dessa característica dele, de excelente profissional. Você tem que produzir, você tem que entregar. Não adianta ser só um amigão legal, porque o teu trabalho pode dar prejuízo ou lucro para quem te contrata. Então, você tem que ser bom. Você tem que estudar, evoluir, crescer profissionalmente. Então, eu tenho isso muito forte no meu pai. Que agora, eu tenho também referências que você vai do marketing político,
que eu gosto muito. Então, mas aí eu acho que são vários, depende do momento. E tem eleição que se admira, tem eleição que o cara faz um trabalho legal, tem outra eleição que você fala, nossa, eu não faria assim, ponto. Minha mãe é a pessoa mais otimista que eu conheço no mundo. Eu sempre falo isso pra ela, porque minha mãe, sempre que eu ia... E isso aconteceu muitas vezes, tá? Longe de casa, trabalhando, e falou, tá difícil, tá pesado. Porque é pesado. É muita cobrança. É muita expectativa em cima da comunicação. E nem sempre o político reconhece os seus erros políticos. E eu falo aqui no livro. A comunicação não soluciona, a comunicação não resolve os problemas políticos. E nem a política resolve os problemas da comunicação. Para cada dor, um remédio diferente. Tem político que quer que a comunicação melhore a relação dele, prefeito, com o vereador. Isso é impossível. A relação do prefeito com o vereador é dele e do vereador. É do poder executivo com o poder legislativo. É uma relação política. A comunicação tem o papel de potencializar virtudes e minimizar vulnerabilidades do agente político, da administração pública, né, do candidato. Então esse é o papel da comunicação. Né? Agora, a comunicação não vai resolver problema de diálogo do prefeito com os vereadores. Pode sim, claro, orientar, falar, conversar, mas o papel da comunicação, agora, política se resolve fazendo política. E você pode fazer a política da maneira séria, correta e dentro da lei, dialogando, ouvindo, né? Então isso. Então eu tenho essas duas grandes influências, assim, e é mesmo, né? Admiro muitos profissionais de comunicação, mas assim, sim, eu tenho minha esposa Bianca, que é uma pessoa que é fundamental no meu dia a dia, né? Uma pessoa que é uma fortaleza ali. A gente, então, e a gente tem a nossa Beatriz. Então, hoje em dia, eu tenho essa questão da família que é muito forte, né? Porque quando você tem uma pessoa ao lado que acredita nos seus sonhos, e eu sou um cara de muitos projetos, eu gosto, e ela às vezes fala assim, mas e aí, vale a pena, reflete bem e tal. Então é isso. Meu pai, pelo campo profissional, minha mãe, pela questão de você quer, busca, sabe? Tropeçou, levanta. Então eu falei, teve muitas vezes que eu liguei pra minha mãe lá em Rio Preto, eu ainda recém-formado, e falava, tá difícil, não é fácil, é muita pressão. Aí eu falava, mas você acha que vai mudar em outro lugar, em outra cidade? A pressão só aumenta. Conforme você vai sonhando mais coisas, a pressão aumenta. Né? Então é isso. São duas pessoas que são minha fonte de inspiração. Eu tenho esposa, minha filha e os meus irmãos que são meus melhores amigos. Que graça. E é verdade. E não é assim, são meus melhores amigos. Então, quando você tem tudo isso que eu tenho, não dá pra dar errado, né? Então, pra mim, isso é muito forte. Quem me conhece sabe que eu não tô mentindo, tá? Quem me conhece sabe da influência da minha família, né? E o quão importante né? Porque é isso. Momentos difíceis, claro. Você perguntou decepção? Porque também tem uma coisa. Se decepciona quem espera muito, quem faz uma interpretação e quem erra na expectativa. Então eu sou muito tranquilo. Decepção é algo que de verdade passou longe, porque eu acho que eu também tive até aqui a sabedoria de não valorizar algo que não precisava ser valorizado. Eu acho que é isso. E aí, respondendo da Amanda... Desculpa. O que podemos esperar? É que você sabe, comunicação é isso, não, né? eu sei, você começa a responder uma coisa, aí você vai fazendo conexões e... Mas eu sou assim, então... Aí eu vou pra um assunto. E às vezes eu começo lá e aí eu não respondo aquilo que... Aí eu lembrei, não respondi. Mas vamos. Tô curiosa pra saber onde estará Edinho Baff esse ano. Na estrada. Dá pra fazer um novo livro? Não um livro. Uma série? Na estrada. Edinho na estrada. No lançamento, na véspera do lançamento do meu livro, eu tive a reunião mais longa da minha vida, da minha trajetória. Na véspera, na quarta-feira, eu fiquei das 6 horas da tarde até meia-noite no gabinete de um prefeito
de uma cidade. Para conversar, para falar sobre eleições, o momento, e para trabalhar e tal. Então, tipo assim, não, e um prefeito que eu não atendo, mas era um trabalho, um primeiro contato, uma primeira conversa. E aí, a Bianca, minha esposa, falou: Edinho, mas amanhã eu não sei do livro, onde você tá? Falou, mas marcou hoje. E aí tem uma coisa que o tempo ensina, né? O prefeito chamou, você vai. Não importa. Não importa o dia, horário. Isso. Então, assim, então eu cheguei, era tarde da noite, 00:30 em casa, já aí no dia seguinte, lançamento. Então, hoje tem algumas cidades que eu já atendo, que eu já faço um trabalho, ou de comunicação pública, que é o exercício do mandato, da gestão, ou comunicação eleitoral, que é um trabalho direto com o prefeito, que é candidato. E novos contatos estão sendo feitos. Então, assim, eu tenho certeza de uma coisa. Estrada e reuniões e execução. Eu acho que é isso. Tem uma música do Rapa que me identifica. E eu sempre viro e mexo, eu já postei várias vezes, né? Que eu tô na estrada, que é o Cacheiro Viajante. Canta que eu não sei. Não vou cantar. Vai cantar? Não vou. Como é a letra, Edinho? Como é a letra da música? Só a letra. Vai no... gente, Cacheiro eu tô sem o Viajante. celular. Ou é uma parte da música que é Cacheiro Viajante. É uma parte, eu acho que não é o nome da música. Essa música me traduz muito nessa questão da relação de trabalho das últimas eleições, inclusive, né? Vê aí, é legal. Aqui, Caixeiro. É bacana. Ixi, gente. É meio que uma espécie de uma oração pra mim, essa música. Vou caminhando, minhas feridas vão secando. É esse? Uma vida só. A cicatriz vai se fechando. Que ele fala, uma vida só. Não é, sigo adiante, feito um caixeiro viajante na metamorfose constante, porque nem tudo que se ama nessa vida, quando vem pra ficar. Continua, vamos ver se Já vi amor eterno se acabar numa semana e devastar o cidadão. Ouvi um samba me dizer que o impossível é possível, por que não? Um prisioneiro, um papel e uma caneta, libertar a mente de uma multidão. Senti no osso o que a pele faz, quando não é daquela cor da paz. Me revoltei, gritei, lutei, sagaz. Para oprimido eu nunca tive vocação. Se penso, logo existo, e se eu existo, logo tenho opinião. Acabou, mas essa daí é linda, mas... Não é como é o nome dessa música? Caixeiro viajante. Tem uma aqui inclusive, do Rapa. Do Rapa que ele tá falando. Ela se chama Uma Vida Só. Uma vida só. Sou caixeiro, feliz viajante. Eu tô seguro na pista por um triz. Eu tô inteiro na raça, fazendo o que eu sempre quis, fazendo o que eu sempre fiz. Eu sou da relação iminente, eu sou da linha que vai do começo ao fim, sou permuta, barganha, freguês, policial, médico, nunca aprendiz. Uma vida só, uma vida só. Essa até arrepia, porque legal, fala que é fazendo o que eu sempre quis, então eu não tenho direito de reclamar, eu vou ouvir. porque eu busquei viver exatamente o que eu tô vivendo. A comunicação, evoluindo, né? Apresentando e principalmente atendendo às expectativas de quem me contrata de uma maneira correta, de uma maneira profissional, porque a comunicação trabalha a mensagem, né? E tudo isso, quando você consegue construir uma mensagem que traz paz, mas que ao mesmo tempo une as diferenças. Eu sempre... Teve um prefeito lá no lançamento do livro que falou assim, foi o Gustavo. Ele falou... Olha, quem conhece o Edinho sabe que ele, com muita elegância, com muita coragem, mas ao mesmo tempo gentileza, ele fala a verdade. E não é fácil. Porque quando você fala a verdade, você frustra sonhos. Você desiste. Às vezes a pessoa está esperando que você vai incentivá-la para algo que você não acredita. Então, eu tento... fazer com esse trabalho da comunicação política eleitoral realmente algo que possa somar a vida das pessoas e principalmente a comunicação. Eu não sou político, não tenho mandato, mas a comunicação política bem feita no exercício de um mandato ou numa campanha eleitoral
ajuda diretamente a melhorar a vida das pessoas. Porque vamos falar, tem gente que não gosta, né? Mas eu não tenho problema nenhum. Marqueteiro, estrategista, o que importa é o trabalho que você faz. Bons e maus profissionais existem em qualquer campo de atuação. Então, mas os profissionais de comunicação acabam se tornando bons conselheiros, quando são bons também, né? Para o agente político. Sim. Para o vereador, para o prefeito, para o governador ou para o presidente. Isso não quer dizer que ele tem a verdade de tudo. O profissional de comunicação também erra. Natural. Sim. Todo mundo erra. Mas ele acaba, quando ele consegue construir uma relação de respeito profissional, ele também se torna um bom conselheiro. O político experiente acaba sempre querendo ouvir a opinião do profissional de comunicação. Eu ouço muito isso. Edinho, como que você acha que isso vai repercutir? E aí você tem que ter... Você é referência. Né? Você tem que ter elaborar uma linha de raciocínio, de argumento, para falar, olha, essa ação pode implicar isso. Vale a pena? Né? É aquele que acalma, né? Eu vejo dentro da Câmara Municipal, em Alhambra são 9 cabeças pensantes diferentes, que muitas vezes divergem entre si. Às vezes acaba causando alguma discussão. Eu falo, gente, vamos lá, vamos sentar, vai resolver, né? Sento com a presidência. É isso, o assessor aconselhar, nem sempre eles vão nos ouvir, muitas vezes não, né, Edinho? Aliás, eu vou confessar aqui, eu nunca fui assessor de imprensa do Poder Legislativo. E acho que é uma tarefa muito difícil, desafiadora. Eu sempre, nos 23 anos de carreira, eu sempre atendi diretamente prefeitos, administração pública. E é mais fácil. Mais fácil por quê? Porque é isso que a Amanda acabou de colocar. Na Câmara, você tem 9, ou 10, ou 12, ou 13, e cada um acha que o assessor de imprensa tem que ajudar, tem que cumprir, e você tem a presidência da Câmara que comanda, que te contrata. Então, e às vezes os interesses são conflitantes. Então, Amanda, eu admiro o assessor de imprensa que está no Poder Legislativo, na Câmara, porque não é uma tarefa qualquer, não. Realmente exige muito controle das emoções, que é uma coisa que eu não falei tanto tempo de conversa. Emocional. Que é fundamental. Controle das emoções. É fundamental. Como que a gente amadurece, né? Ao longo do tempo. Gente, chegamos ao time, infelizmente. Porque passou rápido, né? Olha, 2 horas. Meu Deus. Não parece, né? Não, foi muito legal. Vai rapidão. Flávia, assim, muito bacana. Obrigado Eu que agradeço. Pela oportunidade, pelo convite, né? Você faz um trabalho muito legal. Nós nos conhecemos há nem tanto tempo, né? Mas numa outra circunstância profissional. E aí agora, acompanhando mais de perto o seu trabalho, né? Você fala, e você é uma grande comunicadora, né? Com muita propriedade com a sua forma de narrativa. Então, show de bola, parabéns, muito sucesso. Você permitiu aqui um reencontro com uma profissional que eu tenho, e amiga, que eu tenho um carinho enorme e um respeito profissional, que é a Amanda. Eu fiquei muito feliz quando soube da participação dela. E parabéns, porque assim, eu acho que esse espaço, né, ele permite, nesse formato, a gente falar. Então, gente, desculpa se eu falei demais. Edinho, mas era você que tinha que falar, Nós falamos do livro, só fala para o pessoal que está nos assistindo como é que eles fazem para adquirir, onde está disponível. Olha, o livro O X da Eleição está nas principais plataformas online de venda de livrarias, então a Amazon, a editora Serifa, que publicou o livro. A câmera tá nele? Também. Aí. Olha. Aqui, ó, nessa aqui. Isso. Então, também quem quiser pode procurar a editora Serifa na Amazon, venda online, na livraria Leitura, no Shopping Dom Pedro, em Campinas, onde ocorreu o lançamento. E quem quiser também
me seguir nas redes sociais. Eu compartilho diariamente dicas de comunicação política, eleitoral, especialmente para os profissionais de comunicação. E também assessores políticos e candidatos que querem aí alguma dica para ganhar aquilo que todo mundo deseja numa campanha, o voto do eleitor, né? Então, é isso. Obrigado, viu, gente? Eu que agradeço. Quer dar sua deixa? Queria agradecer mais uma vez, Flávia, minha amiga de infância. Eu e a Flávia Eu não estudamos sabia. juntos Nossa. desde os 3 anos de idade. Tá. Gente, É uma que legal. longa história de amizade aí. Legal. Estou muito feliz que ela está na área de comunicação. A Flávia é uma digital influencer muito perspicaz. A Flávia, ela é batalhadora. A Flávia é comunicadora, né? A Flávia, ela tá sempre disposta. Ai, que lindo. A Flávia não fala não. Obrigada. Prazer estar aqui hoje. Prazer estar com o Edinho. Mandar um abraço pro pessoal que tá aqui. Samuel, né? Celso Lauro, que tá aqui com a gente hoje. Isso, Parceiro, gente. amigo, Muito obrigada, pessoal que tá em craque. casa. Gostei muito. Meu primeiro podcast. Espero Vem mais, né? vir mais vezes. Obrigada, Flávia. Eu que agradeço. Tá na minha? Eu que agradeço, Edinho, Amanda, obrigada por toparem virem aqui na quarta-feira à noite, né? Poderia ser um horário de descanso, mas estarem aqui poder compartilhar a sua história, conhecimento com o meu público e o público de vocês aqui através do meu canal. E quero agradecer a todo mundo que participou aqui ao vivo, a quem está assistindo depois. Não esqueçam de se inscrever, me ajudem a crescer esse canal. E sigam lá no o RubiCast Pod, lá no Instagram também. E para quem quiser me seguir, Flávia Rubins tem. Quem quiser seguir a Amanda também, como é que tá? Amanda assiste 93. Isso aí. E é isso, gente. Obrigada aos meus patrocinadores. Obrigada ao Estúdio Impulso. Obrigada ao Vila Gourmet, que é meu parceiro desde o começo. Então, eu sou muito grata. Obrigada ao Fê Machado. Obrigada a Samuel Dias. Obrigada a Mamis, Vera Rubi. Muito obrigada. E é isso. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite, boa noite.